Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Logo, logo vamos estar iniciando essa live falando sobre aí os profetas maiores, né? Vamos falar hoje do profeta Daniel, quarto profeta maior. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperar o povo chegar. Aleluia. Vamos estar orando já, né? Para a glória de Deus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, Diácono Damião. Deus seja louvado. Chegou o primeiro dos irmãos aí, graças a Deus. Vamos iniciar em breve a nossa live aqui. Vamos falar um pouco de Daniel, né? Pouco não, bastante, né? Porque Daniel tem muita história. Glória a Deus. Já até deixar já aqui sinalizado. Livro de Daniel. Glória a Deus. Deixa aquele like. Vamos compartilhar, né? Para outras pessoas acessarem também. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Compartilhar com os grupos aqui. Pai do Senhor, Dona Fátima. Guardar o restante do povo entrar. Para nós darmos início à oração. Enquanto isso eu vou compartilhando aqui. Compartilhando. E curtindo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bastante grupo aqui. Nós vamos jogando nos grupos. Vamos lá. Tiara, paz do Senhor, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Vamos iniciar aí uma live falando um pouco aí do profeta Daniel, né? Um dos grandes profetas da Bíblia. Vamos falar um pouco sobre ele, conhecer um pouco a história dele e aprender também, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou aqui terminando o compartilhamento. Terminei. A paz do Senhor. Os demais irmãos que entraram. Deixa eu ver aqui. Obreira Maria, paz do Senhor. Amém. Deixa eu ver mais quem que está aqui. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos estar orando, né, irmãos? Vamos estar orando, né? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.
antes de nós iniciarmos esse estudo de hoje, em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus santo, glorificamos, ó Pai, o Teu nome nessa noite, ó Pai, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor tem nos protegido, ó Pai, mediante a tudo que está acontecendo neste mundo. O Senhor está tendo misericórdia de nós. Muito obrigado por guardar cada um de nós e os nossos familiares e parentes também. Pai amado, eu te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos estar atentos à Tua voz, guardar na tábuas dos nossos corações a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, vamos estar falando um pouco hoje do quarto, é o quarto e último profeta maior, né? Conforme eu sempre tenho falado, na verdade, não vem de mim essa questão de separar os profetas, né, maiores e menores. Isso aí é uma questão teológica, né? Os teólogos aí da vida determinaram esses 4 profetas por maiores, não só porque eles são escritores dos próprios livros deles, né? Mas como também a forma que Deus usou cada um deles, né? E nós já falamos aqui de Isaías, né? De Jeremias, que foi o segundo maior profeta. Falamos de Ezequiel, o terceiro grande profeta. E agora nós vamos encerrar os grandes profetas falando de Daniel, né? E a história de Daniel é interessante, é muito interessante, e nós vamos aprender muito. É bem extensa a história dele, mas nós vamos aqui, eu dei uma resumida aqui na trajetória de Daniel, né? É interessante, né, que Daniel ele foi levado, né? Ele foi levado cativo como escravo pelo rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. E esse Nabucodonosor é o Nabucodonosor II, não é o primeiro, né? Nabucodonosor II. E nós vemos aqui que Nabucodonosor ele era babilônico, né? Havia conquistado Judá, né? E ele tomou, né, todos os filhos de Judá, né, o povo de Israel lá. Ele pegou jovens, né, e levou cativo, porque normalmente um jovem era saudável, né, dava para trabalhar, dava para fazer trabalho pesado, e ele levou todos eles cativos, né, como escravos para a Babilônia. E o texto do capítulo 1 do livro de Daniel, né, eu estou falando inclusive os profetas da Bíblia. É até bom que vocês memorizam, passam a memorizar a ordem da Bíblia, né? Eu estou falando numa ordem cronológica em qual está a Bíblia, né? Então eu falei de Isaías, né? Percebo que eu estou falando sempre na ordem, que aí todo mundo vai saber localizar onde está o livro, o determinado livro, pelo menos os livros dos profetas maiores e menores, vai ficar fácil para vocês localizarem. Falei de Isaías, né? Isaías, profeta Jeremias, tá certo? Depois de Jeremias vem Ezequiel, Daniel, quarto profeta e grande profeta. Então, essa é a ordem, né, para se achar aí os livros, né? Se for no decrescente aqui, Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías, né, na ordem decrescente. Então, eu queria estar falando um pouco, né, sobre a Babilônia em si, né, era um povo pagão, era um povo incompatível com o povo de Israel, né? Totalmente incompatível, porque o povo judeu, eles tinham o costume, né,
de comer o pão asmo, por exemplo. O pão asmo é um pão que, inclusive, é um pão que nós servimos em Santa Ceia, né? Que é o pão original, o pão verdadeiro, é o pão que não tem fermento, e este é o pão que eles consomem até hoje, que é o pão sem fermento. Porque fermento, ele representa pecado, fermento representa facilidade, representa dar jeitinho, né, nas coisas, né? E na verdade, você saboreia melhor o alimento, ele sendo natural. Então, consequentemente, o povo de Israel até hoje leva a sério isso, de comer o pão asmo, que é o pão bíblico, e não só isso, mas como também eles levam a sério a oração a Deus, né? Eles buscam a Deus, então isso é muito interessante, né? E já na Babilônia, Daniel enfrentou muitas coisas, e a primeira delas é a resistência na questão do alimento, né? O alimento da Babilônia era um alimento corrompido, né? Ou seja, eles comiam, por exemplo, carne de porco, que é uma carne imunda, uma carne que inclusive é proibido lá em Levítico, pelo próprio Deus proíbe, né, o consumo da carne de porco, né, por ser uma carne imunda, né, por ser uma carne que contém inclusive um verme aí, que esse verme ele vai até a cabeça, né? Uns 7 anos atrás nós perdemos aí um conhecido por consumo desse justamente do porco, né? E ele morreu com o verme na cabeça, que estava consumindo tudo. Então, amados, o que acontece? A paz do Senhor, Giovanni, a paz do Senhor, Rosana, seja bem-vinda mais uma vez aqui a live, né? A irmã Rosana Rodrigues tem acompanhado nossas lives aí, Deus abençoe, né? Estamos falando do profeta Daniel. Então, Daniel, a primeira coisa que ele enfrentou na Babilônia foi a questão do alimento, né? O alimento da Babilônia são alimentos pesados, né? Alimentos, né, tentadores, né? Chamado inclusive de manjares do rei, né? E como ele não podia se contaminar, porque ele já tinha um ritmo, ele tinha uma como é que eu posso dizer aqui? Daniel, ele tinha uma reputação a zelar diante de Deus. Então, lendo o capítulo de número 1, né? Nós vemos aqui que Daniel, ele tinha, né, esse problema, né, para enfrentar. Inclusive, foi confiado, né, 3 rapazes, né, Ananias, Misael e Azarias, que inclusive os nomes foram trocados depois, né, o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Inclusive, Daniel teve o seu nome trocado também por ele estar em território babilônico. O nome de Daniel era chamado de Beltesazar, né? E isso, né, nos faz lembrar até de um rei chamado também por esse nome, né? Mas não vamos confundir aqui a história, né? O nome dele foi alterado porque a Babilônia não aceitava muito o nome de Daniel, não. Então era normal quem pisasse na terra babilônica ou ficasse na terra babilônica, né, contraísse ali cidadania babilônica, teria que, é claro, ter o nome modificado. Então, por isso nós vemos esses 3 rapazes, né, com nomes hebraicos sendo alterados para nomes babilônicos. Cada nome com significado assim terrível, né? Vamos assim dizer, mas nós não vamos entrar em questão do significado dos nomes, mas nós vamos entrar aqui na questão da disciplina cristã, né? Da conduta cristã de Daniel dentro da Babilônia. Existem pessoas que às vezes confundem um pouco as coisas. Você pode estar, por exemplo, no meio de uma conversa, né? Vamos assim dizer, ali os amigos estão conversando, as amigas estão conversando, né? E é uma conversa
vamos lá, aparentemente é uma conversa saudável. Você vê que é uma conversa saudável, não tem problema nenhum, né? Se fala de tantas coisas, né? E aí você vai desenvolvendo ali, vai conversando, né? Naquela conversa você está no meio de uma Babilônia. Você sabe que suas amigas, seus amigos não são cristãos, são pessoas que estão no mundo, estão perdidas, né? Mas aí você, como um autêntico cristão, você se porta como Daniel. Porque Daniel estava na Babilônia, mas ele não se deixou contaminar pelos costumes, né, usos e costumes de Babilônia. Então nós temos que entender aqui, nesse estudo sobre esses profetas maiores e menores, é que Daniel, ele não quis participar da mesa do rei, ou seja, ele negou-se comer qualquer coisa da Babilônia. Tudo o que ele queria era somente legumes. Ele mesmo se responsabilizou por esses 3 amigos, né, que inclusive é da mesma pátria que ele, né? Para quem não sabe, está lá em no capítulo 1 de Daniel, verso 6, né? Ananias, Misael e Azarias, tá ok? E foi colocado esses 3 nas mãos de Daniel para que ficassem mais saudáveis, né? Foi feito um propósito ali e Deus honrou o propósito de Daniel, né? E dos outros 3 que também acompanharam esse mesmo ritmo, né? Eles estavam se alimentando, né? Tão somente de legumes. É interessante. E eles ficaram mais saudáveis do que os próprios cidadãos de Babilônia. Então isso aqui é um fato muito importante, né, que nós não podemos negar, né? Então é isso. Eu queria aqui também estar falando, né, sobre a questão também. Daniel, ele foi temente, né, a todo tempo, né? Todo tempo ele foi temente a todos os reis, né, que sucederam o trono ali de Nabucodonosor. Ele interpretou, inclusive, 2 sonhos do rei Nabucodonosor, né? Daniel, ele tinha dons ali extraordinários, né? Daniel, ele tinha o dom de interpretar sonhos, dom de interpretar visões, capacidade, inclusive, de leitura, né, de escritos que somente Deus revelava esses escritos a ele, né? Interessante, é muito interessante isso. E nós vamos falar até sobre os escritos da história que vocês conhecem, né? Lá em Beltesazar, que aconteceu, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão mais para frente. Então, Daniel não se contaminou com o paganismo na terra na terra babilônica, o qual reinava o Nabucodonosor. Eu anotei algumas informações aqui que Daniel era um homem muito sábio, né? Capítulo 2, 17, né? Verso 17, vamos ver. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não percebessem, juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Então, o que acontece? Quando há um comprometimento, né, nós vemos aqui que quem se compromete de fato com Deus, de todo o coração, como Daniel assim o fazia, ou seja, ele foi tirado da sua terra, levado escravo para uma terra desconhecida, né? Não vamos dizer que desconhecida, porque Babilônia sempre foi inimiga de Israel, sempre, sempre. Então não era tão desconhecida, mas desconhecida no fato de que ele nunca pisou lá, ele nunca esteve por lá. Então ele pisa como escravo, ele faz o dele diante de Deus, ele continua mantendo a comunhão dele com Deus.
ele dentro da Babilônia, dentro de uma terra pagã, ele continua fazendo a vontade de Deus e servindo a Deus. E ele pega os seus 3 companheiros, ou seja, ele não estava sozinho na guerra. E a Bíblia diz aqui que só 3 foram escolhidos. Poderia ser mais pessoas, porque não foram só eles 4 que foram levados escravos. Eu não posso crer que dali de Judá, por exemplo, havia só 4 homens fiéis. Eu não posso acreditar. Mas, no decorrer, você vê que a Bíblia só cita os 4. A Bíblia não cita mais que 4. A Bíblia só cita os 4 como fiéis. Isso significa que outras pessoas se contaminaram, outras pessoas se deixaram levar pelo ritmo do mundo, do mundanismo, né? Do paganismo, né? Resolveram se desviar do caminho do Senhor. E aí nós vemos aqui que Daniel, ele pega quem é fiel e faz com que eles entrem em propósito com Deus em oração juntamente com Daniel, ou seja, numa só visão, num só pensamento. E aí nós vemos que Deus age dessa forma até hoje. Igreja com o mesmo pensamento, igreja com o mesmo ideal, igreja, né, estando numa causa só, ela vence. Ela nunca será derrotada porque ela está pensando junto uma coisa. Quando alguém pensa diferente, já complica um pouco Deus fazer a obra nesses que pensam diferente. Mas Deus vai fazer a obra naqueles que estão pensando igual, naqueles que estão no ideal certo, né? Tem isso também. Porque o ideal tem que ser um ideal em comum para o bem, é claro, do reino de Deus, para a vontade de Deus. Então isso aqui nos prova que Deus, ele se revela a Daniel, né? Ele se revela a Daniel, tudo que estava em oculto ele revela a Daniel de uma tal forma que Daniel vê aquilo ali como que uma resposta, ou seja, Deus está comigo. Deus não me abandonou, nós estamos aqui, mas Deus não nos abandonou, Deus está conosco. Então, irmãos, a gente tem que pegar isso como exemplo e entender o seguinte, olha, estamos nessa terra aqui, estamos no Brasil, é a terra que Deus permitiu que nós viéssemos, certo? Estamos no Brasil, mas o que eu e você temos que entender é que nós não somos dessa terra. Nós não somos dessa terra. É temporário a nossa vivência aqui nessa terra. Então, por isso, você está na terra, mas isso não quer dizer que você tem que se contaminar com a terra, mas sim, né, fazer a diferença no meio da terra, levar luz para quem precisa. Então, conforme nós lemos aqui, agora eu vou falar um pouco aqui sobre o dom de discernimento de sonhos, de Daniel, capítulo 2, verso 48, né? Uma capacidade muito boa, né, de interpretar sonhos. Ele interpretou 2 sonhos de Nabucodonosor, 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios da Babilônia. Então veja bem aqui, Daniel, mesmo sendo um homem de Deus, um servo de Deus, agindo de forma sincera, agindo de forma correta, né? Deus honrou ele na Babilônia. Ele estava lá, o rei sabia que ele não era da Babilônia, era hebreu, ou seja, era de outra terra, inclusive de terras inimigas. O rei sabia que Daniel, né, era um homem mais sábio do reino, e ele reconhece que Deus usava Daniel para essas interpretações todas de sonho. Capítulo 4 também, verso 26, fala sobre o segundo sonho, ao qual ele interpretou, né? E é muito interessante. Então, aqui Daniel é colocado como governador da Babilônia e príncipe, né, de todos os prefeitos, né, da Babilônia. Olha o quanto Deus tem para honrar a minha e a sua vida, né? Em nome de Jesus.
Não é verdade? A gente está trabalhando muitas das vezes, no trabalho, o patrão é meio complicado, mas mesmo que ele seja complicado, o mais importante é a gente fazer a nossa parte. O mais importante é nós sermos honestos. O mais importante é nós honrarmos os nossos compromissos para que Deus assim toque nele, mesmo sendo ímpio, mesmo dizendo que são nossos inimigos, Deus usa eles para nos abençoar. E é assim que é a vida. Estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. É isso que muita gente tem que entender e não entende até hoje. Daniel profetizou também a morte de Beltesazar, né, sucessor de Nabucodonosor II, né? Ele disse que o reino seria entregue aos persas, né? Deixa eu ver aqui, capítulo 6 de Daniel. Aí já estamos falando de outro rei, né? 6 de Daniel. Daniel também enfrentou a cova dos leões, tá, irmãos? Acusado injustamente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Daniel, ele fala para Beltesazar, eu vou ler aqui com vocês, tá? Capítulo 6 não. Eu vou ler o capítulo 5, tá? Eu vou ler o capítulo 5 aqui. Melhor o capítulo 5, para a gente não ir para o 6 agora, vamos para o 6 depois. Capítulo 5, verso de número 25 em diante, tá? Que é depois que o rei, né, Beltesazar pega lá como é que se diz? Os utensílios, né? Ele pega os utensílios lá de Israel, né? Utensílios sagrados, né? E ele usa no seu banquete, né? Ele usa seu banquete, bebe vinho, né? Em itens que eram do templo, né? E ele, mesmo assim, ele fez isso. Aí diz aqui o verso de número 25 do capítulo 5. Este, pois, é o escrito que se escreveu, que Deus colocou lá, escreveu na parede, e Beltesazar não entendeu nada, e aí chamou os sábios, ninguém soube interpretar, mas quando chamou Daniel, Daniel interpretou. Aí diz aqui, esta é a interpretação. Mené, né? Mené contou Deus o teu reino e acabou, né? Ou seja, Mené quer dizer cortado. Tá certo? Já foi determinado o tempo de extinção do reinado de Beltesazar. Então, ele fala a tradução Mené cortado, Mené quer dizer cortado, e cortado quer dizer que o reino acabou, né? Acabou. E Tekel, pesado foste na balança, né? E foste achado em falta. Ou seja, Tekel pesado, né? Pesado. E aí vem a interpretação de pesado, achado em falta, conforme está na leitura, né? Quando alguém é colocado, a gente tem que entender que a balança de Deus, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? A balança de Deus, ela nunca é enganosa, ela é justa. Então, ela fica ali, ó, no plumo, certinha. Tá entendendo? Ela fica no plumo. E assim a nossa vida tem que estar diante de Deus, alinhada, certinha diante do Senhor. Tá entendendo? Aí, pesaste fosse na balança. O pecado dele foi reinando, foi governando e ficou pesado. E aí ele acabou recebendo a sentença de Deus na parede ali. E tem uma outra palavra que diz Pérez. Dividido foi o reino e dado aos medos e aos persas, né? Ou seja, Pérez, dividido, é a tradução, né? E será entregue aos persas. De fato, o reino de Beltesazar foi entregue aos persas. E quem governou durante o reinado dos persas foi
nada mais, deixa eu ver aqui, e nada menos que Dário, né? Alguns falam Dario, mas é Dário. Deixa eu ver aqui, capítulo 9, né? Filho de Assuero, da nação dos Medos, conforme foi profetizado por Daniel. O cumprimento está no capítulo 9, né, do livro de Daniel. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é que Daniel, né, inclusive Daniel ele foi colocado na cova dos leões de forma injusta, né, pelos sábios lá que fizeram a cabeça do rei para poder constituir uma lei para que ninguém buscasse a Deus, né? Amém, irmã Maria, tá na bênção. Tô ciente que a internet está caindo, tá na bênção, tá? Fica na paz, fica tranquila. Então, irmãos, o que acontece? Daniel, ele orava a Deus dentro da sua casa, né? Ele não tinha nem noção da lei que tinha sido pré-estabelecida. Fizeram a cabeça do rei lá para criar uma lei maluca para que ninguém buscasse a nenhum Deus, né? E, infelizmente, armaram uma armadilha, acabaram vendo pela janela que Daniel estava orando, e aí acusaram Daniel de se levantar contra o rei, e aquilo ali para o rei foi uma ofensa. Mesmo o rei conhecendo Daniel, sabendo da índole de Daniel, o rei resolve colocar Daniel na cova dos leões, né? Conforme está escrito aí no capítulo 6, né? Verso 19 diante, né? Que o rei até ficou meio que preocupado depois, mas enfim, né? Vamos então adiantar aqui mais algumas coisas, irmãos, sobre Daniel, né? Glórias ao nome do Senhor. Daniel, ele teve 3 sonhos, né? 3 sonhos eu tive que destacar aqui para eu não esquecer, né? O surgimento de novos impérios, tá? A vinda do Messias, aqui no caso foi uma revelação, né? Que está lá em Daniel 9, 25, pelo anjo Gabriel, uma revelação do anjo Gabriel para Daniel. O fim do mundo, né? Que está em Daniel capítulo 12, né? Que também foi uma revelação de Deus ao profeta Daniel. E falando aqui das 70 semanas, né, Daniel ali também estava jejuando, estava se separando diante de Deus, pela vida dele. A gente tem que observar aqui o objetivo do jejum, né? Mais uma vez estou falando de jejum aqui. Então, Daniel estava jejuando por ele, mas ele aproveitou que estava jejuando por ele, e ele se sentiu na sensibilidade. É claro que aquele que é verdadeiro cristão, ele aproveita e acaba orando por outras pessoas. Mas o jejum era a santificação diante de Deus. Por isso que Deus, através de Gabriel, enviou Gabriel para Gabriel falar com ele, que ele era um homem muito desejado, né? Que Deus era com ele, para confortar ele, foi lá levar a resposta. Mas o que a gente tem que entender aqui, irmãos? Orar, a gente tem que sempre orar uns pelos outros, isso aí é critério. E Daniel orava sim, nas 70 semanas ele orou inclusive pelo seu povo, ele orou pela sua nação, né? Ele tinha saudade da sua nação, ele tinha saudade do seu povo, né? Ele orou pela própria nação ao qual ele estava, para que Deus viesse a ter misericórdia, e Deus deu a resposta. Vamos ver aqui, capítulo 9 do livro de Daniel. Quem puder acompanha, irmãos, que é muito bom a gente acompanhar, né? A partir do verso 12 diz assim: e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para que nos convertamos dos nossos iniquidades e para
nos aplicardes a tua verdade. E apresentou-se o Senhor e vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus, em todas as tuas obras que se fez, pois não obedecemos a sua voz. Ora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Olha só, um homem justo, olha a oração do homem justo, né? Ele começa a confessar os seus pecados, começa a declarar que Deus é grande, a dizer para Deus, Deus, eu não me esqueci, irmãos. Uma das qualidades do cristão, eu parei aqui, mas vou continuar, tá? Uma das qualidades daquele que é verdadeiro cristão, primeiro, é reconhecer o erro. Isso aí toca muito Deus, tá? Reconhecer o próprio erro é uma qualidade, assim, tremenda, né? E outra, né? Não só reconhecer o erro, mas também se lançar aos pés do Senhor dizendo que não se esqueceu do que Deus fez. Olha só, ele lembra de que Deus resgatou o povo de Israel lá do Egito. Olha que coisa tremenda. É muito tremendo isso. Deus, olha, eu não me esqueci, o Senhor fez isso e fez com mão poderosa, declarando a grandeza de Deus. Às vezes nós não reconhecemos nossos erros, às vezes queremos persistir no erro, estamos indo para um caminho muitas das vezes errado, achando que está no caminho certo, por isso as coisas não dão certo, e aí nós nos decepcionamos. Mas aí quando nós decidimos seguir, na verdade, conforme Daniel deixa claro aqui, né, aplicarmos a tua verdade, quando ele encerra o verso número 13, né, aplicarmos a verdade é tudo, irmãos, a verdade é absoluta. Nós temos que estar na verdade. A mentira não faz parte do cristianismo. Por isso, tudo aquilo que é mentira é abominável aos olhos de Deus. Então, uma das qualidades do cristão é isso, é a verdade. É reconhecer o seu condicionamento, a sua posição, e saber que Deus é maior que você e que você é dependente de Deus. Então, que cada um de nós possamos ter como lição a vida desse grande profeta, esse grande homem, porque Deus deu tanto dom para ele, tanta capacidade para ele, que Deus é tão maravilhoso que Deus saiu dando para ele as coisas, e ele foi considerado um homem até mais sábio que o rei. Olha só que coisa tremenda. Até o rei reconhecia que, caramba, eu estou aqui nesse trono, mas quem tinha que estar é esse cara aí. Tá entendendo, irmãos? Então isso é muito tremendo, porque nós temos que ver quem realmente nós somos e como nós estamos falando com Deus. Como falamos com Deus, nós não estamos falando com um amiguinho, com um coleguinha, não. Estamos falando com alguém superior, com um santo, com um todo-poderoso. Nós cremos em tantas coisas, às vezes colocamos tantas coisas em primeiro lugar, e tudo que nós precisamos fazer é colocar Deus em primeiro lugar do Senhor. Vamos continuar aqui. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e do teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa do nosso pecado e por causa da iniquidade de nossos pais, vieram a Jerusalém e o teu povo a servir de opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, olha só que coisa tremenda também. No Pai Nosso, Jesus ele fala, Pai Nosso. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala assim, quando vocês forem orar, vocês oram assim, Pai Nosso. Tem gente que fala, Senhor, nosso, meu Deus, né? Tem gente que não fala nosso. Se nós estamos em coletivo, tem mais de uma pessoa, é Senhor nosso Deus, ou Pai nosso. É o certo, é plural, né? Porque Deus não é só meu Deus, o Deus é o Deus de todos, né? Então é interessante que até Daniel já orava assim, nem conhecia Jesus, né? Daniel nem conhecia Jesus, essa é uma observação que eu quero fazer aqui. Olha como é que coisa tremenda, né? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor.
Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ou seja, ele coloca a todo momento a glória a Deus. Ele coloca o louvor, o agradecimento a Deus. A atribuição é só a Deus. E eu sempre falo isso, né? É interessante, nós não podemos esquecer isso. É necessário, às vezes, a gente ser repetitivo, porque para nós não esquecermos, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. A glória sempre vai ser do Senhor. Agora vamos lá, Gabriel aparecendo na resposta das 70 semanas, que eu falei primeiro a oração, para depois entrar na questão de Gabriel. Verso 21 diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 70 semanas, 72 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 70 semanas, das 72 semanas, será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre ela das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será determinado sobre o assolador. Então, irmãos, o que acontece aqui? Eu fiz a leitura extensa, desculpe, eu fiz a leitura extensa para que os irmãos entendam aqui duas coisas, tá? A primeira coisa é que o anjo Gabriel traz o recado de Deus dizendo que haverá uma preparação para a chegada do Messias. Isso já se cumpriu, ok? Messias é o Cristo, que foi profetizado pelo primeiro profeta que nós falamos aqui, que é o profeta messiânico chamado Isaías, tá? Que é o primeiro profeta maior, né? Então, o que acontece? A profecia se cumpriu, tanto de Isaías como de Daniel, da preparação para a chegada do Messias através de João Batista. João Batista, né, ele foi um profeta
na época, que estava preparando o caminho do Senhor, ou seja, preparando o caminho para que o Messias chegasse. Então ele estava pregando arrependimento ao povo, pregando ali a palavra do Senhor e descendo o povo às águas batismais, né? Claro, para arrependimento dos pecados, é para isso que existe o batismo nas águas, né? Que é para arrependimento dos pecados, e ali o Jesus pôde vir, né? Ou seja, Maria concebeu do Espírito Santo, Jesus nasceu, e aí houve toda essa etapa, houve um tempo determinado, Jesus saiu da terra, houve a ascensão de Cristo, ele sobe e se assenta à destra de Deus. Aí o anjo revela para ele, né, 72 semanas, já é outro período, que ele fala aqui do período do anticristo. Está falando de um outro que vai vir com o nome de Messias, com um outro que vai se apresentar como Cristo, o camarada que vai reger as nações, né? O cara que vai ser o líder mundial. Não vai existir mais presidente de república nenhuma em país nenhum. A Bíblia, ela já nos mostra, nos aponta que haverá um homem, um grande líder mundial que vai liderar todas as nações sozinho, né? E ele, né, inclusive no decorrer da leitura, a gente pode ver que ele vai querer, inclusive, se assentar no trono de Deus. Ele vai querer se assentar lá no novo templo de Salomão, que inclusive é algo que os judeus estão querendo fazer, reerguer o templo de Salomão de novo, né? Então, assim, eles estão lá escassos em questões de recurso, ainda não levantaram o templo, estava tudo preparado para levantar o templo, aconteceu algumas coisas lá que acabou impedindo eles de levantar o templo, né? Alguns territórios ali de Israel que agora faz parte do Estado Islâmico, faz parte de outras nações e que tem que ser retomadas. Então existe alguns riscos para se levantar o templo de Salomão de novo. Então eles têm que resolver esse problema primeiro para depois eles reerguer o templo de Salomão. Então o que acontece? Mas eles já têm maquete, eles já têm planos, eles já têm tudo preparado para levantar o templo de Salomão, né? O que acontece é o seguinte, irmãos, nesse templo há o trono, e nesse trono que eles vão colocar, quem vai se assentar nele é o anticristo, e ele vai enganar muitas pessoas. Tudo isso é profecia bíblica, tudo isso é algo que Deus revelou a Daniel, né? Revelou lá em Apocalipse também, há algumas revelações ao apóstolo João relacionado a isso, em Apocalipse, né? Na visão do Apocalipse, né? João teve ali uma visão na ilha de Patmos. A paz do Senhor, missionária Judite, minha tia, amém, seja bem-vinda, glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que existe algumas questões aqui que o anjo traz para Daniel, o anjo Gabriel entrega para Daniel, nessa questão, né, de Jesus, já se cumpriu, agora 72 semanas que será quebrada no meio, que fala aí, que está relacionado, isso é uma questão de cálculos, né, que está relacionado a 3 anos e meio, são 7 anos que o anticristo vai declarar como acordo de paz para que ninguém guerreie contra Israel, que haja paz entre as nações durante 7 anos, só que aqui o anjo revela que isso vai ser quebrado em 3 anos e meio, será quebrado esse acordo, será desfeito esse acordo e, consequentemente, haverá uma grande guerra, mas até lá, é claro, a igreja não estará aqui, a igreja já estará com o Senhor Jesus, isso é algo para nós não nos preocuparmos, mas é um estudo interessante para que nós venhamos a se manter atualizados, isso é muito importante. Então Daniel foi isso, irmão. Daniel foi muito sábio, foi intérprete de sonho, ele teve muita visão, revelação da parte de Deus. Daniel foi muitas revelações, inclusive não acaba aqui, né? Se vocês forem ler, o Daniel, se não me engano, encerra com o capítulo 12, vamos ver aqui, capítulo 12, né? O fim dos tempos. Então Daniel, ele teve aqui todas essas
visões, revelação, ele teve sonhos, interpretação de sonhos. Foi um homem muito sábio, mas muito sábio, entendeu? Um homem que buscava Deus, um homem sincero diante de Deus. Ele não era só sincero diante de Deus, não. Ele era sincero diante de todos os reis que passaram pelo reinado ali, tanto de Babilônia como da Pérsia, né? E ele foi um homem fiel. Então, irmãos, que nós em tudo possamos ter como espelho grandes heróis da fé, pessoas que verdadeiramente, né, estão prontos e prontas para fazer sacrifício a Deus. Hoje a gente não precisa pegar, né, um cordeiro para fazer um holocausto e apresentar a Deus, não é necessário mais isso. Porque Jesus já se ofereceu para nós na cruz do Calvário. Ele foi o cordeiro levado, conforme Isaías profetizou, né? Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Isaías profetizou isso. Então a gente tem que entender que o Senhor Jesus fez um real sacrifício por nós, e hoje o nosso real sacrifício que temos que fazer é o quê? É abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso ideal, do nosso querer, né? Abrir mão dos nossos pensamentos para deixar o Espírito Santo governar de fato a nossa vida. Nossa vida foi comprada por Cristo. Pertencemos a Ele. Agora quem tem que governar é quem? É os homens? É as pessoas? As pessoas vão te manipular? Você pode se deixar manipular se quiser, mas quem tem que governar você é o Espírito Santo. Essa é a realidade. Então, irmãos, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo te mostrar, deixa o Espírito Santo te revelar. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você se empenha, né? Quanto mais você se dedica a Deus, pode ter certeza, Deus vai fazer muito mais do que Ele fez através do ministério de Daniel. Ele vai te dar visão, vai te dar revelação, vai te dar sonho. Deus vai te mostrar tudo. Deus vai te mostrar quem é quem. Aleluia. Deus vai te mostrar, irmãos, coisas grandes que você nem sabe. Talvez você esteja pensando aí em alguma coisa que, possivelmente aí, eu quero mudar de vida, mas mudar de vida, você tem que mudar de vida deixando Deus fazer essa mudança. Né? Você não pode querer mudar de vida indo pelo seu próprio ideal, pelos seus próprios caminhos. Não, agora é diferente. A dedicação a Deus é isso. Quando nós nos dedicamos, Deus se dedica a nós. Deus jamais vai se dedicar a alguém que não tem interesse por Ele. A alguém que finge estar com Ele e não está. Alguém que tem puros lábios. Eu amo a Deus, sirvo a Deus, mas não quer Deus, não anda com Deus, não vai para a igreja, não ora, não jejua. Não tem compromisso nenhum, meu irmão. Eu nem conselho de gente assim eu pego. Nem conselho. É só boa noite, tchau, acabou, boa tarde, bom dia. Nem conselho eu pego. Por quê? Porque não serve para mim. Quem não é espiritual não tem autonomia para falar de Bíblia, não tem autonomia para falar de Deus. Para falar de Deus, conversar comigo ou me dar uma orientação, tem que conhecer Bíblia, tem que ter compromisso com Deus, tem que estar em real consagração ao Senhor, tem que estar no altar. Porque se no caso contrário não estiver, eu não ouço. Né? É complicado, mas a realidade é que Deus quer nos usar como Ele usou Daniel. De forma profunda, de forma objetiva. O anjo falou, irmãos. O anjo que falou para ele, olha, no momento em que oraste, eu vim com a palavra de resposta. O anjo que falou. O anjo veio. Só que se você ler o texto todo, você vai ver que o príncipe da Pérsia, né, e da Grécia, que no caso está falando de principados, está falando de categorias de anjo, de anjos decaídos, tá? Da categoria de anjos decaídos, aqueles que servem ao diabo. Príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia. Eles se unem contra Gabriel para impedir que Gabriel levasse o recado. Ou seja, a resposta já estava vindo. A resposta já estava vindo. Só que o anjo fala, eu demorei porque os dois me impediram lá em cima. Os dois me impediram nos ares. Até que Deus bradou e enviou Miguel, que pelejou contra os dois e prevaleceu. Então, irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte, o nosso Deus é um Deus de resposta. Não tem uma oração que Deus não ouça. Deus ouve sim.
mas a sua oração tem que ser sincera, a sua oração não pode ser uma oração de egoísta, né? Eu lembrei até aqui agora, aqui, misericórdia, lembrei aqui do fariseu, né? O fariseu fazendo aquela oração dizendo, eu sou dizimista, eu faço isso, faço aquilo, né? Não sou como esse publicano aí. Isso não é oração, irmãos. Deus não recebe isso, não. Oração humilhando os outros, querendo que os outros sejam derrotados, oração que quer os outros perdidos, isso aí não é de Deus, não. Isso não é de Deus, garanto, né? A oração real é conforme nós falamos aqui, né? Senhor nosso Deus, Ele é Deus de todos. Ele não é Deus de algum, eu não posso ser egoísta. Senhor meu Deus, não. É Senhor nosso Deus, né? Senhor nosso Deus. Está no Pai Nosso isso, né? Tem que ter exaltação, tem que ter glorificação numa oração, tem que ter gratidão na oração. Quando encerra, tem que ter gratidão, você tem que ter fé. Se você não coloca fé no final da tua oração, agradecendo a Deus, sem você ter recebido, você não recebeu, mas pela visão espiritual você crê que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então você encerra a tua oração agradecendo em nome de Jesus. Eu creio. Obrigado pela bênção que eu já tomo posse. Em nome de Jesus, amém. E aí quando você ora com fé, Deus age. Deus faz a obra, né? Por que Deus não ouve muita oração por aí? Porque muitos têm uma oração de egoísta. Só pensa em si mesmo, não ora pelo próximo. Só pensa em si mesmo, quer a derrota do outro, quer a derrota da outra, né? Isso aí nunca foi de Deus e Deus nunca vai honrar pessoas assim. Mas o mais importante é você focalizar na palavra do Senhor, que nos mostra que Daniel pensava nos outros, que Daniel orava pelos outros, inclusive Daniel orava pelos ímpios, né? Daniel orava assim, ó, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós que somos pecadores e pecamos contra ti. Então que nós possamos ter isso como exemplo, o nosso grande profeta Daniel. Creio em nome de Jesus que nós, quando Jesus voltar, estaremos no céu, iremos conhecer Isaías, iremos conhecer Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim como todos os outros heróis da Bíblia, pessoas que deram testemunho de como é ser verdadeiramente um grande servo e serva de Deus. Porque nós vamos falar de mulheres aqui também. Tá pensando o quê? Só profeta, pastor? Só joga para o lado dos homens? Não, eu vou falar de profetisa e tá chegando a hora. E é mais de uma, são várias. Nós vamos falar de várias profetisas da Bíblia, né? Então o estudo é grande. Então eu não posso ser injusto, né, irmão? Se eu estou falando de profeta, eu tenho que falar de profetisa e provar na Bíblia a existência delas, né? Então que Deus possa abençoar, né? Deixa eu ver aqui, tem aqui um posicionamento da irmã Maria. Tem uns que se dizem pastores, querem dar conselhos e tal, e nem na igreja querem ir. Esses aí nem venham me dar conselho, porque eu não recebo conselho de quem não tem compromisso com Deus. Amém. É por aí, né, irmãos? Infelizmente tem muitos aí que são intitulados, né? Outros, uns são, como é que eu posso dizer aqui, para ser bem franco, tem alguns aí que, tipo assim, dizem ser, né, pastores, não foram ungidos. Aí o que eles fazem? Vão numa convenção aí da vida, vão na convenção, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, tem muitas igrejas muitos pastores que foram ungidos dessa forma, né? Tem muitos assim, infelizmente, que aí vai numa convenção aí da vida aí, paga lá um valor por mês, e aí conversa com o líder lá, e o líder vai, lá da convenção vai, não, eu vou te ungir pastor, já que você sente o chamado, eu vou te ungir pastor, e vai e unge. Às vezes por amizade, e às vezes por causa disso aqui, né? Infelizmente tem muito isso, para quem não sabe, né? Eu tenho que falar a realidade aqui. Não estou generalizando aqui todas as convenções, existem convenções sérias, mas existem convenções que infelizmente gosta de dar uma pernada, gosta de dar um pinote nas igrejas aí, né? A nossa igreja mesmo sofreu com uma convenção aí que só Jesus na causa, mas graças a Deus a gente não tem mais vínculo nenhum com essa convenção, para a glória de Deus, porque
a gente não pode estar no meio e se contaminar de coisas erradas, né? Então, vamos estar orando, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe. Quem gostou aí da live aí, dá um amém, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando para a glória de Deus. Deus é bom o tempo todo. Eu quero agradecer a minha tia missionária Judite. Manda um abraço aí para o pastor Rubenilson, tá, missionária? Deixa eu ver aqui. Obreira Maria, a dona Fátima, glória a Deus. Quem gostou, dá um amém aí, amém? Deixa eu ver mais quem está aqui. O nosso querido Giovanni e a Rayane, minha prima, estão assistindo. Me avisaram aqui que estão assistindo a live pelo mesmo celular. Deus abençoe. Tá? Se tem alguém assistindo com você aí, bota aí, tá, irmãos? Eu tô aqui com o fulano de tal, tá assistindo comigo, para eu ficar sabendo, tá, irmãos? Minha tia Yara também tá aí, né? Deus abençoe, Tiara, sempre está aceitando aí nossa solicitação para assistir a live. A Rosana Rodrigues, que está sempre conosco também. Deus abençoe, minha irmã. Estamos orando aí a cada dia por você, em nome de Jesus. Vamos orar por vocês agora também. Deixa eu ver mais quem aqui. Obreiro não. Eita, Jesus. Desculpa aí, varão. Diácono Damião. Até eu me acostumar, rapaz, só Jesus na causa, na minha vida, né? Diácono Damião, né? Tem alguns irmãos que estão trabalhando, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos estar orando, irmãos? Vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. Teve algumas pessoas que saíram aí. Deus está no controle, né? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pastor, nós vamos falar de quem na próxima live? Calma, apazigua o teu coração. Nós vamos iniciar a jornada dos profetas menores, tá? Então nós vamos falar dos profetas menores da ordem crescente, né? Na ordem cronológica da Bíblia aí, nós vamos estar falando e vocês vão memorizando essa ordem, né? Para que na hora de abrir a Bíblia, meu irmão, vai ser aquela velocidade, vai ser rápido. Por quê? Memorizando aí os profetas menores, vai ser muito fácil encontrar na Bíblia cada um deles, amém? Pai, em nome de Jesus, graça nós te damos, Senhor, por esta oportunidade. Ô Senhor Deus e Pai, Tu és o nosso Deus, Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, ó Pai. Ah, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Precisamos, ó Deus, de Ti. Carecemos, ó Pai, a cada dia, Senhor, da Tua palavra. Carecemos, Senhor, de estarmos, ó Pai, ouvindo a Tua voz a cada dia. Continua abençoando, Senhor, esse estudo. Abençoa cada irmão, cada irmã. Toma a Rosana aí nas Tuas mãos, Senhor, a Tua filha. Sempre está aqui, Pai, conectada, ouvindo, ó Pai, a Tua palavra. Toma aí minha tia Yara, toma minha tia Judite, toma aí a Obreira Maria, o Diácono Damião, toma a Dona Maria, toma o Giovanni, a Rayane. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada um, Senhor, nas Tuas mãos, porque eu sei que eles estarão seguros. Pai amado, dá vitória, Senhor. Peleja, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o mal, Senhor. Toda armadilha, Senhor, preparada do inimigo contra os Teus filhos. Que seja neutralizado nesta hora. E em nome de Jesus. Todo o mal preparado, Senhor, contra os Teus ungidos. A Tua palavra nos ensina, ó Pai, que a pessoa está preparando para si mesma. Mas eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desta alma, desta vida. Que esta pessoa, meu Pai, venha, ó Pai, se converter. E que venha se cumprir a Tua palavra que diz: os que perseguem serão perseguidos. E eu creio que serão nossos aliados, ó Pai.
e contarão testemunhos ao nosso lado, Senhor, para a honra e a glória e louvor do teu nome. Nos ajuda, Senhor, na caminhada e nos dê um sono abençoador e reparador na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? A paz do Senhor a todos. Descansem com Deus aí. Evitem negatividade, ficar falando de coisas negativas. Fulano morreu, ciclano morreu, beltrano morreu. E ficar falando o nome desse vírus aí. O vírus está se fortalecendo porque o povo fala muito nesse nome aí. E a gente tem que tomar cuidado, porque negativo atrai negativo, e pela nossa palavra nós estamos abençoando ou amaldiçoando. Guarda isso com você, cuidado com o que falas, amém? Em nome de Jesus, e repassa para outras pessoas isso também. Esse vírus está ganhando força porque estão falando muito dele, amém? Vamos orar a cada dia uns pelos outros e nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Deus abençoe.